Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa segunda temporada de aulas de inglês com foco em SST. O meu nome é Neto, eu sou supervisor de saúde e segurança e estou com um projeto, para aqueles que ainda não me conhecem, obviamente, estou com um projeto de ensinar inglês técnico para profissionais de saúde, segurança e, quem sabe, daqui a um tempo, meio ambiente também. Bom, esse projeto surgiu em 2019, lá pelo segundo semestre de 2019, e até então nós fizemos 20 aulas completas que estão aqui no meu canal do YouTube e agora nós estamos na nossa 21ª aula. Provavelmente você pode estar se perguntando, mas Neto, por que é uma segunda temporada, uma second season, se você está continuando as aulas? É porque nós pensamos num formato um pouco diferente do que nós havíamos feito até então. Então, se você está chegando agora, nunca me viu na vida, você vai ver que tem 20 aulas disponíveis, conteúdos completos, técnicos, voltados para a nossa área de saúde e segurança do trabalho. Porém, agora na nossa 21ª aula, nós vamos trabalhar um pouco diferente. Nós também iremos manter aquele formato de aulas, mas eles serão feitos paralelamente a esse formato aqui, que é um formato que também é interessante, é dinâmico, é didático, e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muito aqui nessas aulas. Se você já me acompanha há um tempo, você sabe que nós fazíamos lives. Toda quinta-feira nós tínhamos uma live de algum conteúdo de SST, logicamente em inglês. Porém, naquele momento eu estava em Manaus, onde eu morava, e agora eu moro em Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Varginha. E no exato momento onde eu estou agora, a internet não é muito boa. Por esse motivo, serão aulas gravadas. Assim que eu me mudar para um local onde tem uma internet melhor, onde eu esteja devidamente instalado, aí sim eu prometo que nós iremos voltar com as nossas aulas ao vivo. Mas por enquanto serão gravadas, não tem problema nenhum, você vai receber o material. Se você ainda não está no meu canal do Telegram, clica no link que está aqui embaixo, na parte de comentários, entra, se inscreve na minha lista de e-mail, entra no canal do Telegram e você vai receber o conteúdo para que você consiga estudar inglês gratuitamente. E não é qualquer inglês, é um inglês focado para a nossa área de SST. Bom, hoje nós iremos falar sobre Electrical Awareness. A gente vai assistir uma parte de um vídeo que já é de costume para aqueles que já acompanham nossas aulas. É uma parte pequena por causa do nosso tempo, mas o nosso objetivo é ler e entender e também aumentar o nosso vocabulário técnico. Na verdade, vocês vão perceber que apesar de o tema central ser um tema de saúde e segurança do trabalho, nós iremos ter contato com o vocabulário do dia a dia. Então não fiquem achando que vocês vão ser apenas um dicionário de termos técnicos. Na verdade, nós usamos o tema SST para que ele facilite a nossa compreensão das palavras, dos termos, da estrutura, da pronúncia em inglês, só que dentro de um contexto, dentro de um tema que já é mais familiar para nós, é mais interessante, a gente acaba tendo uma conexão muito mais natural com esse tipo de conteúdo. Porém, de bônus, nós também iremos aprender um pouco de estruturas de inglês e praticar também a pronúncia. Hoje vocês vão perceber que com a mesma estrutura é possível que vocês consigam aumentar, ou seja, expandir o vocabulário de vocês em até 3 vezes. Então, além de tudo isso, você vai entender também o inglês falado. Então, são vários, como é que é a palavra? Vários prós, né? São vários benefícios que vocês terão assistindo essa aula. Então, prestem bastante atenção, entrem no modo foco total, saiam das redes sociais, saiam do celular. Isso aqui é uma aula de inglês, então isso aqui não é um entretenimento, não vou fazer nenhuma piada aqui, ou nenhum tema interessante no sentido de que não seja técnico. Por isso, é muito importante que eu tenha a sua atenção, e isso é bom para você também, para que você consiga entender e aprender inglês aqui comigo. Bom, então o texto começa assim. Nearly everything we do is connected with electricity. Quase tudo que nós fazemos é conectado com ou a eletricidade. On the job site, working around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the hazards. No local de trabalho, trabalhar perto da eletricidade pode ser muito seguro quando os colaboradores corretamente identificam e atenuam os riscos. Na verdade, aqui eu já faço um ponto que hazards, ele tanto pode significar perigo quanto risco. Aqui no Brasil, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, é muito comum nós associarmos hazard a perigo e risk a risco. Mas se você procurar nas literaturas internacionais, você vai encontrar
que eventualmente hazard vai significar perigo e risco, tá bom? A próxima, if hazards are ignored, electricity can strike out and its effects can be devastating. Então, se os perigos forem ignorados, a eletricidade pode atingir e seus efeitos podem ser devastadores. Aqui nós temos um exemplo de hazard sendo tratado como perigo. As with any task on the job site, you should never attempt to perform work without the proper training and experience. Como com qualquer tarefa no local de trabalho, você nunca deve tentar fazer um serviço sem o treinamento e experiência apropriados. Beleza? Então agora nós tivemos um primeiro contato com esse conteúdo. Eu vou rodar o vídeo para vocês, vocês vão assistir. É interessante que vocês estejam de fone de ouvido para que você possa prestar atenção em todas as palavras, no ritmo, no tom que o narrador estiver narrando, né? Estiver falando para nós, estiver apresentando para nós. Então vamos lá. Nearly everything we do is connected with electricity. On the job site, working around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the hazards. If hazards are ignored, electricity can strike out, and its effects can be devastating. As with any task on the job site, you should never attempt to perform work without the proper training and experience. Beleza? Então, como eu falei, o vídeo curtinho são quantos? 30 segundinhos e olha a quantidade de conteúdo que nós vamos conseguir passar para vocês aqui em apenas 30 segundos de vídeo. Bom, primeira coisa que nós fizemos aqui é uma brincadeira com vocês de colocar palavras com sons semelhantes para que vocês consigam identificar qual é a palavra que está errada e qual é a palavra que está correta aí na frase. Então, eu vou ler a frase, depois eu vou executar o áudio e aí vocês vão tentar identificar qual é a frase que está correta e qual é a palavra que está correta e qual é a palavra que está errada. Então, vamos lá. Ele começa com nearly, anything or everything we do is projected or connected with electricity. Então, vamos executar o vídeo agora. Nearly everything we do is connected with electricity. E aí, qual é a palavra que está correta? Qual é a palavra que faz parte do que o narrador está falando? A primeira é everything, então não é anything. E a segunda é connected, tá? Então não é projected. Vocês conseguiram perceber? Nós vamos fazer essa dinâmica e uma outra, mas basicamente vão ser nessa mesma estrutura, tá? Então prestem bastante atenção. Se tiver dúvidas, depois que terminar, aliás, já que isso aqui não é uma aula ao vivo, você pode pausar, voltar um pouco e na hora que você for fazer o download do material, você vai conseguir escutar também. Bom, existe uma curiosidade, né, que nós temos aqui, a palavra anything e everything. E aí pode ser que algumas pessoas perguntem, né, qual que é a diferença entre anything e everything? E de fato elas realmente possuem uma diferença. Aqui para vocês, para quem é novato agora nessa segunda temporada, eu estou compartilhando o meu whiteboard, né? O que é o meu whiteboard? É como se fosse o meu quadro, né? Minha lousa. Antigamente, que eu sou velho, então é lousa na minha época. Hoje em dia é quadro branco e tal. Bom, aqui eu vou explicar algumas diferenças para vocês sobre alguns pontos que eu acredito que seja interessante compartilhar. Esses exemplos que eu peguei, que eu estou trazendo aqui para vocês, ele é de um site chamado aluralingua.com.br, tá? Então, aluralingua.com.br, caso você queira visitar esse site, pesquisar alguma coisa, outros termos ou conferir isso que eu estou explicando para vocês, é esse site aqui, beleza? Então, só dar os devidos créditos. A gente começa com a palavra anything. Anything quer dizer, vem de junção de duas palavras, né? O any e o thing. O any quer dizer qualquer e o thing, coisa. Então, numa tradução literal, significa qualquer coisa. E ele tem aí um sentido, além de qualquer coisa, como alguma coisa, de algo ou de alguma coisa, né? Então, de alguma coisa, de algo ou de uma coisa, né? Então, por exemplo, nós temos a seguinte frase: Do you have anything to eat? Né? To eat ou to drink, ia dar a mesma, né? Você tem alguma coisa, você tem algo para comer? Então, do you have anything to eat? Tá?
é uma forma de você usar o anything. Você também pode usar o anything na frase negativa. Em inglês, nós não podemos falar como em português. Por exemplo, em português a gente fala assim, eu não sei nada. Você não pode dizer isso, né? É um erro gramatical. Em inglês, você precisa negar apenas uma vez. Uma frase comum que se fala nesse meio acadêmico é não se nega 2 vezes em inglês. Então, uma forma de você não negar 2 vezes em inglês é essa aqui, por exemplo. I didn't know anything about the last accident. Eu não sei nada sobre o último acidente, tá? Eu não sei nada sobre o último acidente. Então isso aqui é uma forma de você falar, eu não sei qualquer coisa, eu não sei alguma coisa, ou eu não sei nada. Tem o mesmo significado, né? Bom, o que mais? Aí depois nós temos eu espero que tenha entendido o anything, e nós temos o everything. Everything. O everything é a junção de every mais thing, tá? O everything, ele tem um significado, um sentido de dizer que tudo, ele significa tudo, basicamente é isso, né? Por exemplo, everything is fine. Está tudo bem, tá tudo bem, né? Ou tudo bem, everything is fine, está tudo bem, tá? Lembrando que não façam traduções literais, porque se eu falar everything is fine e disser está tudo bem, aí você vai pensar assim, peraí, mas cadê o verbo ser ou estar? Né? Então, só entenda que everything is fine tá tudo bem, ou está tudo bem, é o mesmo sentido, tá? Então, traduzam pelo sentido da frase. E também, se nós fôssemos converter isso numa pergunta, nós poderíamos falar assim, ó, is everything alright with you? Tá tudo bem com você? Aqui sim tem o verbo to be, né? No caso is, tá? Mas o sentido é o mesmo, né? Então, is everything tá? Is everything alright with you? Então, tá tudo bem contigo? Tá tudo bem com você? Então, é uma forma também de você aplicar o everything. E por último, nós temos o something, que quer dizer, vem de some mais thing, quer dizer alguma coisa ou algo também. Tem um pouco a ver também com o anything, mas você vai ver que depende muito do contexto da frase que ela está inserida, tá bom? Então, por exemplo, na frase there is something wrong with my cell phone. Tem alguma coisa errada com o meu telefone, tá? Tem algo errado com o meu celular. Então, something, algo, alguma coisa também. Uma outra forma, quando você coloca isso numa pergunta, can I ask you something? Opa. Can I ask you something? Posso te fazer uma pergunta? É uma outra forma de você empregar o something. E por último, nós temos um outro exemplo aqui, ó. I'm looking for something special for my wife. Eu estou procurando alguma coisa especial para minha esposa, né, de presente e tal. Então, I'm looking for something special for my wife. Né? Então, é uma outra forma de você aplicar o something. Tranquilo? Então, a tradução dessa frase é: quase tudo que nós fazemos é conectado com eletricidade. Beleza? Bom, aqui nós temos a frase, né, do texto: Nearly everything we do is connected with electricity. Essa é a frase original que vocês viram lá no texto. E nós vamos agora colocar 3 palavras ou phrasal verbs. Para quem não sabe, phrasal verbs, de uma forma muito fácil de entender, são palavras que, quando estão separadas, elas possuem um significado
só que juntas elas possuem um outro significado. E você não pode traduzi-las, quando elas estiverem juntas, de forma separada, isolada, porque senão elas não vão fazer qualquer sentido para você. Por exemplo, looking for, esse exemplo que eu dei daqui do presente, looking for é um phrasal verb. Look quer dizer olhar e looking quer dizer olhando ou o ato de olhar. E for é para, por, né? Só que juntando essas duas significa procurar, buscar, né? Significa que você está ali atrás de alguma coisa, tá bom? Então, só para vocês entenderem que procurar, buscar, quando está dentro desse looking for, ele tem esse significado. Se você tentar isolar looking e for e colocar na mesma frase, não vai fazer nenhum sentido, tá bom? Ó, não vai fazer nenhum sentido. Você não pode falar isso em inglês. Em inglês você poderia dizer assim, there is no make sense. Não há sentido, não há qualquer sentido no que você está falando, tá bom? Não faz sentido o que você está falando. Bom, então a primeira frase que nós temos é nearly everything we do is connected with electricity. E aí, o primeiro phrasal verb que eu compartilho aqui com vocês é o act on. Act on é um phrasal verb, tem o act e o on, e ele simplesmente significa agir, agir em prol de alguma coisa. Então você pode muito bem substituir o do pelo act on. E aí a frase ficaria nearly everything we act on is connected with electricity. Tá? E aí, se você quiser montar essas frases também aí no seu caderno, é bem interessante. Ou se você tiver no computador, abra um bloco de notas e monte essas frases também, porque aí você vai ter várias frases com termos diferentes e você vai estar expandindo o seu vocabulário. A segunda nós temos o engage in. Engage in. Engage in também é um phrasal verb que significa se envolver, estar envolvido com alguma coisa. Então, nearly everything we engage in is connected with electricity. Beleza? E por último, nós temos o perform. Perform é muito comum na nossa área de health and safety. Então, empresas que usam o inglês no dia a dia falam muito a palavra perform, tá? Então, nearly everything we perform is connected with electricity. Tá? Percebam que, prestem bastante atenção, que quando nós incluímos essas palavras, ou os phrasal verbs, no caso a palavra perform e os phrasal verbs act on e engage in, na mesma sentença, vocês, além de aprender o significado de cada uma delas, vocês conseguem expandir o vocabulário de vocês, porque está dentro de uma sentença. E até na hora de compreender o que a frase significa, fica muito mais fácil, de novo, porque está dentro de um contexto. Tá bom? Bom, a próxima é... Deixa eu ver se eu tenho áudio aqui. Não tem não, né? Bom, a próxima é essa aqui, ó. On the job site, working around or about electricity can be very safe when workers properly identify or intensify and mitigate the hazards. Então, vamos executar o vídeo. On the job site, working around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the hazards. De novo, se não conseguiu entender, se ficou um pouco difícil, pausa o vídeo, volta um pouco, ou quando estiver assistindo essa aula, já clica, já baixa o material, já fica acompanhando para que você consiga escutar e compreender melhor. Algumas palavras vão ser super simples de entender, mas outras nem tanto, tá? Então prestem bastante atenção. A primeira palavra é around, e a segunda é identify. E ela significa no local de trabalho, trabalhar perto de eletricidade pode ser muito seguro quando os colaboradores corretamente identificam e atenuam os riscos. Tem um ponto interessante aqui, primeiro que esse on the job site também ficaria, talvez a gente sempre associa site com página de internet, mas site também quer dizer local. Então, job site é o local de trabalho. Um outro ponto que é bem interessante também é que a palavra aqui, ó, essa palavra aqui, identificar, ela pode ser pronunciada tanto como identify com T, como identify com N, identify, tá? Então vocês vão encontrar nativos de inglês falando das duas formas. Tranquilo? Então vamos lá. A próxima é, deixa eu só tirar aqui o... Bom, a próxima é a seguinte. On the job site, working around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the hazards.
On the job site, working around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the hazards. Um outro ponto interessante é que vocês vão perceber que o narrador ele não fala mitigate, ele fala mitigate. Tá? Então são duas formas também de falar essa palavra. Bom, e aí é a frase que nós acabamos de aprender. On the job site, working around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the hazards. Então, beleza? Nós temos de novo, né, três palavras. A primeira são risks. Lembra que eu expliquei que eventualmente o termo hazards ele também vai ter ali um sinônimo de risks. E aí você pode substituir com on the job site. Working around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the risks. E por que nós estamos fazendo tudo isso, né? Pegando uma palavra, substituindo por outra, para que você consiga expandir o seu vocabulário. Então percebam que apenas com uma palavra colocada dentro desse contexto que nós estamos apresentando aqui, você consegue expandir o seu vocabulário. Então é muito interessante que vocês façam estudos de texto ou de frases e não só de palavras soltas, porque senão não fica muito claro de que forma você vai conseguir empregar essas palavras. Então, risks, riscos, tá? E perceba a diferença de quando eu falo inglês e português. No português, nós não falamos riscos, nós falamos riscos, riscos. Porém, em inglês é risks, risks, tá? Tem então esse som, leve som de U aí na hora de pronunciar o R, tá? Risks. A segunda palavra na verdade, threats. Também tem, de novo, tem esse sonzinho de U, né? Threats, threats, que quer dizer ameaças. Então, on the job site, work around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the threats. E é muito interessante que você faça essa leitura da mesma forma como eu estou fazendo. Então você vai fazer da sua casa e faça em voz alta, tá? Verbalize, bote para fora isso. Não fique só fazendo leitura aqui na cabeça. Não importa se você vai fazer errado, se vai fazer certo. O importante é que você externalize isso. Bote para fora. Mesmo que você fale on the job, site, work around, não tem problema. Você precisa começar a praticar. Quando nós chegarmos na aula live 50, eu tenho certeza que você vai estar muito melhor do que está começando hoje, se você mantiver a consistência, tá bom? Então, on the job site, working around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the hazard, ou the threats, na verdade, né? E por último, nós temos perils, tá? Apesar de ter essa letra I, mas ele tem um som de O, perils. Perils quer dizer uma outra forma de perigo, tá? Então, é um sinônimo de perigo, perigo sério. E aí a frase fica, on the job site, working around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the perils, tá? Então, você também pode substituir o hazards por perils. Beleza? Então, nós temos aqui a próxima frase, que é, if hazards are ignored, electricity can spike or strike out, and its effects or effects can be devastating. Tá, então, vamos ouvir aqui o áudio e aí a gente corrige. If hazards are ignored, electricity can strike out, and its effects can be devastating. Tá bom? Então, if hazards are ignored, electricity can strike out. Tá? Da primeira vez eu não falei o phrasal verb junto, porque senão eu poderia ter falado spike out ou strike out, mas eu quis dar ênfase só nas palavras, tá? Então, if hazards are ignored, electricity can strike out, and its effects can be devastating, tá? Então, se os perigos forem ignorados, a eletricidade pode golpear ou atingir, ou enfim, ela tem esse sentido, né? De golpear, de atingir, e seus efeitos podem ser devastadores. Eu vou explicar um pouco mais sobre esse phrasal verb strike out, que ele não é tão simples de entender, mas uma das formas de traduzir, eu sei que aqui nesse texto não ficou muito legal o golpear, mas entenda como atingir, como algo que pode chegar até você, tá bom? Aqui. E aí eu vou falar um pouco sobre strike out. If hazards are ignored, electricity can strike out, and its effects can be devastating. Então, como eu falei agora há pouco, o strike out é um phrasal verb. Ele quer dizer atingir, golpear,
às vezes até explodir, dependendo do contexto, ou bater com força. Então, a primeira palavra que nós temos aqui é o start out. Tá? Start out quer dizer começar a fazer ou acontecer alguma coisa. Então, if hazards are ignored, electricity can start out and its effects can be devastating. Tá? Então, start out fica start out. Start out. Tipo startup? Pois é, start out. Start out. Você meio que junta as duas palavras. A segunda palavra é o take off. Take off. Tá? Então é take off, mas quando junta fica take off. Take off. Quer dizer tirar, despir, decolar. Depende também muito do contexto. Então, if hazards are ignored, electricity can take off and its effects can be devastating. Tá? E por último nós temos o set out. Set out. Quer dizer mostrar, exibir, arrumar, organizar, partir para uma viagem. Então também depende muito do contexto. If hazards are ignored, electricity can set out and its effects can be devastating. Tá bom? E aí nós temos a próxima frase. As with any tasks on the job site, you should never contempt or attempt to perform work without the proper or copper training and experience. Então deixa eu rodar aqui. As with any task on the job site, you should never attempt to perform work without the proper training and experience. E aí, conseguiram entender? Então, caso não, voltem um pouco, assistam no material. A primeira palavra é attempt. Então, as with any tasks on the job site, you should never attempt to perform work without the proper training and experience. Então, a segunda palavra é proper. Bom, então a tradução é como com qualquer tarefa no local de trabalho, assim como qualquer tarefa no local de trabalho, você nunca deve tentar fazer um serviço sem um treinamento e experiência apropriados. Bom, então a frase que nós vamos trabalhar é as with any task on the job site, you should never attempt to perform work without the proper training and experience. A palavra que nós estamos aqui para fazer a expansão do nosso vocabulário é drill. Drill. Lembra, não sei se você já conhece esse termo, mas simulado de emergência é emergency drill. Emergency drill. Então, drill é simulado. As with any task on the job site, you should never attempt to perform work without the proper drill. A segunda palavra que nós temos aqui é groundwork. Groundwork. Então, as with any task on the job site, you should never attempt to perform work without the proper groundwork. Groundwork é um trabalho que você está preparando para alguma coisa. Então, é como se fosse um trabalho de base, de fundação, tá? Então, groundwork é um trabalho que você está preparando para alguma coisa. E por último, nós temos o guidance. Guidance. Então, colocando na frase, fica as with any task on the job site, you should never attempt to perform work without the proper guidance. Beleza? Guidance é uma orientação, um guia, fosse ali um treinamento, tá bom? E agora nós vamos executar o vídeo novamente e aí nós podemos dar nossa aula por encerrada. Então vamos lá, escutem novamente, tentem perceber se vocês conseguiram compreender melhor o que o narrador está nos dizendo. Nearly everything we do is connected with electricity. On the job site, working around electricity can be very safe when workers properly identify and mitigate the hazards. If hazards are ignored, electricity can strike out, and its effects can be devastating. As with any task on the job site, you should never attempt to perform work without the proper training and experience. Beleza, pessoal? Então é isso. Nós finalizamos a nossa aula de hoje. Acho que foi uma aula até que bem curtinha. Essa é a proposta, que a gente consiga fazer aulas menores, mas com muito conteúdo que você possa aprender bastante. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo. Se inscreve na minha lista de e-mail, entra no canal do Telegram. Eu vou compartilhar, assim que essa aula for publicada, eu vou compartilhar os materiais para que você possa fazer um download. Então não perde tempo e faz o download desse material. Então é isso. Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço. Até mais.